Nós estamos no mês de fevereiro conversando e aprendendo sobre o caráter de Deus. Estamos sendo desafiados a estarmos conectados com Deus, aprendemos sobre o seu caráter para refletir quem Ele é. Até porque nós somos transformados na medida que nós nos conectamos com quem Deus é. E mais do que isso, à medida que nós somos transformados pelo caráter de Deus na nossa vida, a gente reflete isso uns aos outros. E há uma frase que é muito conhecida, inclusive ficou mais conhecida ainda a partir de um filme chamado Deus Não Está Morto, onde um dos personagens, todo o tempo, ele falava em qualquer circunstância, isso até incomodava o parceiro dele, fica a dica aí de um bom filme, e coisas boas ou ruins que aconteciam, ele sempre dizia, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Não sei se você viu esse filme, vale a pena. Mas eu confesso que à medida que o filme ia acontecendo, em alguns momentos eu me colocava no lugar do amigo dele e dava um comichão e dizia assim, o negócio dava uma tragédia, negócio ruim, ele dizia, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É fácil dizer isso, mas viver isso, experimentar a bondade de Deus é um desafio. Nessa manhã eu quero convidar você, juntamente com o salmista Davi, a conhecer a bondade de Deus, é esse Deus que é bom. Mas mais do que isso, eu quero desafiar você, convidar você a experimentar a realidade da bondade de Deus no dia a dia. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 34. Esse é um salmo belíssimo, que é escrito por Davi no momento de grande adversidade, de grande dificuldade, no momento de perseguição, de angústia. Mas eu quero chamar a sua atenção para as palavras do rei Davi nessa manhã e ser conduzido juntamente com você e debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, a experimentar esse Deus que é bom, a provar e ver a bondade de Deus em toda e qualquer circunstância. Salmo 34 diz assim, eu bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem até passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. O protege todos os seus santos, nenhum deles será quebrado. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito do Senhor traga a vida a essa palavra ao meu e ao seu coração.
Problema, dificuldade, adversidade, lutas, tristezas, desemprego, enfermidade, está na agenda de qualquer ser humano que está vivo. Faz parte da vida. Se você está vivo, você vai enfrentar problemas. Se você está vivo, você vai enfrentar adversidades. Por isso que a afirmação Deus é bom o tempo todo, ela não deve nascer num tempo de conforto. O desafio dessa afirmação de que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, não deve nascer num tempo de conforto, de tranquilidade, de saúde. No caso do rei Davi, no Salmo 34, ele canta essa bondade de Deus num contexto onde ele está fugindo do rei Saul, no contexto onde ele está ameaçado porque ele está ali num povo inimigo, e onde ele está extremamente vulnerável, emocionalmente, fisicamente e por que não até espiritualmente. Perseguido por Saul, ele toma uma decisão extrema. E você conhece a história por conta dele ter sido ungido ainda bem jovenzinho como futuro rei de Israel. Saul fica enciumado no seu acesso de loucura, ele resolve perseguir Davi, matar Davi e acabar, exterminar com a raça de Davi. E nesse desespero de fugir para salvar a sua própria vida, ele acaba tomando uma decisão muito radical. Ele vai se refugiar aonde? Entre os filisteus, entre os arqui-inimigos, os antigos inimigos de Israel. Se havia um lugar complicado para se esconder, era entre os filisteus. Mas Davi, dentro do contexto que tudo acontece, não tem muito outra opção para viver ou para fazer. Sabe, é desse lugar de medo real que ele compõe esse salmo. Para que você entenda, vá comigo lá, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Eu quero ler com você os versos de 10 a 15. 1 Samuel capítulo 21, versos de 10 a 15. Para que você entenda onde Davi está quando ele compõe esse salmo. Onde Davi está, qual o contexto que ele está vivendo. Ele diz assim, 1 Samuel capítulo 21, versos 10 a 15. Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, ou Abimeleque, que é o título do rei filisteu, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aques lhe disseram, não é esse Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantaram em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Aques disse a seus conselheiros, veja esse homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Esse texto dá uma dimensão exata da situação complicada que Davi está vivendo. É uma situação de ameaça. Os conselheiros do rei inimigo, do rei filisteu, dizem, olha, esse camarada que está aqui é o nosso arqui-inimigo. É mais ou menos como um super-homem se refugiar na caverna ou na mansão de Lex Luthor, para quem pega a referência. É mais ou menos isso. É mais ou menos, né, um dos Vingadores ir se refugiar lá no palácio, ou lá no lugar onde está onde? O Thanos. Se você não entendeu a referência, tem que gostar de super-heróis. Seja como for, a questão é que Davi, por falta de opção e desespero, ele vai se refugiar naqueles que são arqui-inimigos. E os conselheiros do rei dizem, ó, esse cara aí é o tal do Davi, matador de gigantes. E Davi tem uma ideia, né, fantástica. Davi começa a se fingir de louco. Eu olho esse texto, estava lendo essa semana de novo. Você imagina a cena, o grande Davi, ungidão de Israel, com promessa de Deus. Na hora do aperto, cada um se vira como pode. Porque ele se fingiu de louco. Não é que ele se fingiu de louco. Davi começou a riscar a parede e babar. Você já imaginou alguém levanta aqui e começar a riscar as paredes de DBG e babar? Você vai dizer, o que tem demônio é o que está louco. É essa cena que o grande rei Davi, ou nesse contexto que ele vê, para não perder a própria vida. E por que Davi faz isso? Porque Davi está com medo. Davi está apavorado. A morte está batendo na porta de Davi.
Apesar de ter promessa de Deus, apesar de ter sido ungido por Samuel, ainda um garoto, apesar de ter matado o urso, o leão, apesar de ter matado o gigante, apesar de ter composto alguns belíssimos salmos, naquela hora, o medo tomava conta dele. Sabe, é nesse contexto de medo que brota um convite muito ousado de Davi, que está no versículo 8 desse salmo. Ele diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Ele não fala isso do trono. Ele não fala isso cercado do seu exército, cercado de riqueza e poder. Não. Ele registra isso durante o contexto, ou pelo menos algum tempo depois, e ainda tendo na sua alma, na sua carne, o desespero da morte bater à sua porta. Sabe a ideia que Davi traz para nós esse salmo? É que a bondade de Deus não depende de circunstâncias, mas a bondade de Deus se revela na experiência, em cada experiência que é vivida com Ele. Por isso o convite de Davi, o meu convite para você nessa manhã, quando conversamos sobre a bondade de Deus, sobre um Deus que é bom, que tem no seu caráter a bondade, é: prove e veja a bondade de Deus. E esse salmo traz para nós 3 perspectivas de como fazer isso. A primeira delas é: seja como você estiver aqui, eu não sei se você está enfrentando desemprego, enfermidade, crise da família, depressão, angústia, medo da morte, insegurança. Eu não sei quais são os medos, mas o convite de Deus para você nessa manhã é: prove e veja a bondade de Deus nesse exato momento. Prove e veja a bondade de Deus. Como? Primeiro, não permita que a dor te afaste de Deus, mas que ela te apresente a Ele de uma forma mais profunda. Não permita que a dor e o medo te afastem de Deus, mas que ela te apresente a Ele de uma forma mais profunda. Esse cântico do Salmo 34, ele nasce de uma crise. Sabe, o título desse salmo, que está aí registrado, ele aponta para esse momento, quando ele precisa fingir que loucura para escapar com vida. Sabe, Davi não escreve isso aqui, diz: prove e veja que o Senhor é bom, como um teórico da fé. Como muitos teólogos que existem hoje por aí na internet, teólogo de internet, teólogo que estabelece verdades e princípios de vida, de uma sala carpetada, com ar-condicionado, com a conta lotada de grana. Não! Davi não é um teórico da fé. Davi é alguém que escreve como alguém que sobreviveu. Davi é um sobrevivente. Davi é alguém que sabe o que é passar pelo vale da sombra da morte. O que Davi ensina para mim e para você, o que Davi convida a mim e a você, o que a palavra de Deus nos desafia nessa manhã, seja qual for o contexto de medo, é que a bondade de Deus, ela não é negada pelo sofrimento. O sofrimento, ele não nega a bondade de Deus. O sofrimento pelo qual você passa, ele não invalida a bondade de Deus. O sofrimento pelo qual você enfrenta, ele não ignora a bondade de Deus. A bondade de Deus não é negada pelo sofrimento. Mas quando você tem a atitude correta, a bondade de Deus, ela é descoberta no meio do sofrimento. A bondade de Deus, ela é experimentada no meio do sofrimento. A bondade de Deus, ela se torna real no meio do sofrimento. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, seja qual for a dor, o vale de sombra e morte, tristeza, angústia, necessidade, seja que intensidade for, não permita que essa dor te afaste de Deus, mas use essa dor para que ela te apresente a essa bondade, a esse Deus, de uma forma muito mais profunda. Torne a sua dor uma oportunidade de experimentar um Deus que é bom. A Bíblia diz: o Senhor é bom. Isso faz parte do caráter dele, isso faz parte da constituição dele, isso faz parte da essência dele. Então, se você não consegue perceber isso, se você não consegue sentir isso, se talvez a sua alma, o seu corpo, o seu bolso, os seus relacionamentos, as suas emoções estão trazendo dor, sofrimento, estão tentando te provar o contrário, não se afaste de Deus, mas permita que essa dor te apresente Ele de uma forma mais profunda. Busque desesperadamente pela bondade de Deus no meio da sua dor. E talvez você diga: como, pastor? Como é que eu posso experimentar? Como é que eu posso buscar? Como é que eu posso vivenciar a bondade de Deus passando pelo que eu estou passando? Vem então a segunda coisa que Davi nos ensina: prove e veja a bondade de Deus.
pratique gratidão, não como um fim do medo, mas como caminho para enxergar o livramento. Pratique a gratidão. Como é que você enxerga a bondade de Deus? De uma forma mais profunda, no meio da dor. Como é que você experimenta ou começa a experimentar a vontade de Deus quando a conta está vazia, quando o desemprego bateu a porta, quando o diagnóstico é inevitável, quando o casamento está ruindo, quando os filhos estão dispersos, quando você está escravizado por um pecado, quando a sua mente está atormentada, quando a tristeza ronda, quando o seu dia é cinza, todos os dias são cinzas. Davi ensina para mim e para você como ele fez isso. Ele diz: pratique gratidão, não como o fim do medo, mas como um caminho para enxergar o livramento. Sabe, Davi, ele descreve a sua experiência pessoal com a bondade de Deus. Se você olhar os versos de 1 a 7, ele literalmente descreve como ele enfrentou isso. Louvor contínuo. Ele começa dizendo: eu bendirei ao Senhor quando tudo estiver bem. Amém? Não. Veja o verso onde diz: eu escolhi bendizer ao Senhor em todo o tempo. Ao invés de reclamar, de murmurar, de blasfemar, de choramingar. E às vezes é difícil, às vezes a gente choraminga, às vezes a gente reclama, às vezes a gente murmura. Nós somos humanos. Mas ele diz: a minha força, a minha intenção, o meu coração, intencionalmente o que eu quero é bendizer ao Senhor o tempo todo. Eu quero bendizer e louvar ao Senhor o tempo todo. Sabe, a murmuração é a linguagem do inferno. A gratidão é a linguagem do céu. Guarde isso. No versos 1 a 3 ele diz isso: eu bendirei o Senhor em todo tempo. Ele fala da sua busca. Verso 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E olha que interessante, o verso 5 para mim é a chave da ideia da gratidão. Para mim, Davi aqui, ele revela o segredo de como ele enfrentou essa situação adversa e terrível. No verso 5 ele diz assim: os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, o seu rosto jamais demonstrará ou mostrará decepção. Sabe, você quer experimentar a bondade de Deus no meio do sofrimento? Não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos do Senhor em gratidão, seja qual for a circunstância. Às vezes com lágrimas, às vezes se arrastando, às vezes angustiado. Mas mantenha os seus olhos no Senhor e agradeça por quem Ele é e se lembre que Ele é bom. Davi diz, é Ele quem diz: quem olha para Ele está radiante de alegria. E quando ele diz: o seu rosto jamais mostrará decepção, eu imagino que nesse momento de desespero e de angústia no meio dos filisteus, ao invés de olhar para o rei filisteu, ao invés de olhar para os conselheiros que estavam doidos para acabar com ele, os conselheiros do rei, ao invés de olhar para Saul que queria matá-lo, ao invés de olhar para a circunstância de um cara que foi ungido rei de Israel e estava ali como um foragido, ele olha para Deus e agradece, e como que se dissesse: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Você quer enxergar a bondade de Deus mesmo no meio da adversidade? Pratique gratidão como um caminho para enxergar o livramento de Deus que está a caminho. Ele diz isso nos versos 6 e 7, ele diz: o Senhor ouve, responde e guarda. Esse é o Deus em quem ele crê. Esse é o Deus em quem ele crê. Ele diz: o anjo do Senhor. E por que ele pode olhar para Deus? Por que ele pode agradecer? Veja, não tinha acontecido nada. Ele continua numa situação de medo, ele continua numa situação de angústia. Ele tem que criar uma estratégia para sobreviver. Mas há uma certeza no coração dele. E esse texto que a gente fala tanto, que a gente diz tanto, precisa começar a sair desse livro e começar a entrar no nosso coração. O Senhor, o anjo do Senhor, ele não vem quando precisa. Ele não vem quando é chamado. Ele não vem quando a coisa está ruim. Ele não vem quando a coisa cai. Mas ele está acampado, ele está junto, ele habita ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele já está. O Senhor é bom a despeito da circunstância. Sabe, enxergue a bondade de Deus. Pratique gratidão como um caminho para enxergar o livramento do Senhor. Sabe por que Davi consegue enxergar a bondade de Deus e provar e ver que o Senhor é bom? Porque ele expressa gratidão, uma gratidão que antecede a solução. O que é que você faz no momento da adversidade? Você adora ou você murmura? O que é que você faz no momento da dor e do sofrimento?
Você só pragueja, só reclama, ou você intencionalmente alimenta o seu coração com adoração, gratidão e louvor? O que você faz quando você olha para a sua conta? O que você faz quando você olha às vezes para o seu casamento, para os seus filhos? Você olha para a sua saúde, quando você sai daquela consulta, quando você olha para o seu negócio e a coisa não está boa. Você reclama de Deus? Você reclama da vida? Você murmura, você pragueja, você se entrega? O que você faz quando você passa noites em claro por causa de uma tristeza que consome o seu coração? Essa é uma opção. Mas se você quer provar e ver a bondade de Deus, pratique gratidão. Intencionalmente. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é uma escolha. Às vezes com lágrimas, às vezes sem esperança, às vezes com a alma, com o corpo, com a mente dilacerados. Mas é dizer: o anjo do Senhor se acampa ao meu redor e ele vai trazer livramento. O Senhor está ao meu redor e ele vai me tirar desse vale de sombra e de morte. Esse é o mesmo salmista que diz no Salmo 23, você conhece, você pode dizer comigo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sou bom, porque eu sou forte, porque eu tenho a resposta, porque eu já sei o que vai acontecer, porque está tudo bem. Ele diz: não. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Porque o Senhor... Porque o Senhor... Porque o Senhor... Você crê nisso? É praticar gratidão. Vou dizer de novo, como eu tenho dito aqui, isso não é autoajuda, isso é ajuda do alto. Isso não é palavra, confissão positiva para você ficar felizinho. Isso é poder da palavra de Deus. Está escrito: o anjo do Senhor está acampado ao teu redor e ele está pronto e tem poder para trazer livramento para você. Pratique gratidão em nome de Jesus. Pratique gratidão. Torne a sua dor uma oportunidade de experimentar a bondade de Deus. Torne a sua dor uma oportunidade. Sabe, seja grato. Seja grato. Sabe o conselho do verso 8, que diz: provem e vejam, está ligado a essa afirmação do versículo 5. Olhe para o Senhor. Sabe por quê? Quando você coloca os olhos no Senhor, quem olha para Deus com coração grato e não para circunstâncias, experimenta uma mudança visível. Quem olha para Deus com coração grato no meio das adversidades, experimenta uma mudança visível no seu próprio coração, na sua própria atitude. Experimenta talvez não a solução completa da dor e do sofrimento, mas essa palavra garante que experimenta conforto de imediato, alento, refrigério, renovo, ânimo e tudo que a simples presença de Deus libera só pelo fato dele estar ao seu lado e você ter consciência disso. O texto diz, no Salmo 23, o Davi não disse que ele está tudo certo. Ele diz: eu não vou temer, eu vou continuar no vale de sombra de morte, mas eu vou continuar caminhando, porque se o Senhor está comigo, ainda que o vale de sombra de morte dure por um tempo, eu não vou ficar prostrado lá, eu não vou morrer lá, o fim não está lá, porque se o Senhor está comigo, me lembrar disso e ser grato por isso, vai me manter caminhando, até que Ele me conduza às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Sabe, talvez você possa fazer um exercício muito simples essa manhã. Eu quero dar a você 2 minutos para fazer isso. 2 minutos. Eu queria que nos primeiros 30 segundos você se lembrasse de uma vez na sua vida que Deus já te livrou de alguma circunstância, te protegeu e te livrou de alguma circunstância de uma forma surpreendente. Pensa aí, traz na sua mente, uma vez só. Que na sua vida, Deus te trouxe um tipo de livramento de uma forma surpreendente, te protegeu de algo e você se lembra agora. Conseguiu lembrar de pelo menos uma vez que Deus livrou você, cuidou de você, você diz: puxa vida, dessa eu nem me lembrava. Deixa eu te dar 1 minuto e meio para você fazer o seguinte. Você vai compartilhar com a pessoa que está do seu lado. Não precisa contar a história toda. Olha, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, em 1823, não.
Você só vai dizer assim, olha, quando aconteceu isso, assim, assim, Deus me deu livramento, foi na saúde, ou foi numa questão familiar, ou foi num acidente automobilístico. E eu tive um acidente de perda total, que o carro acabou, eu dormi no volante, o carro entrou, ficou numa árvore assim, só no para-brisa. Nós estávamos em 4 pessoas, na Fernão Dias. O carro acabou completamente. A moça que estava atrás, no banco de trás, foi arremessada no mato. E a gente brinca até hoje, né? O nome dela era Esperança. Quando nós soubemos que ela estava viva, falou, está todo mundo vivo, que a Esperança é a última que morre, então... Brincadeira, mas hoje a gente pode... Eu encontrei com ela esse ano, no final do ano passado eu encontrei com ela. Mas era para ter sido uma tragédia. Hoje eu dou gargalhada, eu faço brincadeira. Mas eu me lembro que quando o carro bateu, aquele sentimento de morte, eu disse, eu matei as pessoas que estavam nesse carro. 3 jovens. E o Senhor nos livrou, ninguém teve fratura, nada, saímos todos inteiros dali. Eu posso me lembrar. Será que você pode se lembrar? Compartilha com a pessoa que está do seu lado, igual eu fiz de uma forma rápida aí, vai. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, um momento, olha, Deus me livrou, foi assim, assim, assim. É isso aí, faz com a pessoa que está do seu lado, não é para olhar para mim, não, compartilha. Você que está no campus online, digita aí, ó, Deus me livrou, Deus me protegeu, coloca aí, por favor. Você que está no campus online, coloca aí que eu estou olhando aqui o seu testemunho. Talvez uma cura, talvez uma porta de emprego aberta na necessidade grande, talvez um livramento como o meu de acidente, talvez uma situação emocional. Talvez queriam te pegar na escola e um amigo seu mais forte veio te defender. Tem de tudo. Eu já vivi isso também, né? Essa é uma outra história. Outro dia eu conto. Quando eu era garoto. Ia tomar uma surra, um amigo mais forte me defendeu. Além de eu não apanhar, meu amigo bateu nos outros. Mas isso é uma outra história. Você que está no campus online, tem alguma história para contar? Aqui, ó, Ruth dizendo que Deus livrou ela de um assalto. Isso. Amém? Lembrou? Quantos lembraram pelo menos de uma história de livramento, de cuidado de Deus? Levanta a mão aqui, que lembraram. Olha quanta gente. Que legal, acho que todo mundo, né? Você quer... tá aqui, ó. A irmã Silvia. Uau, a irmã Silvia Damascena dizendo que Deus a livrou de ser assassinada. A irmã Ruth, que Deus a livrou de um assalto. A Letícia, lá de Portugal. Deus livrou das enchentes que estão tomando conta de Portugal agora. Exatamente, a Letícia que é lá de Portugal. Ela e o esposo, graças a Deus eles não foram atingidos. O Sivaldo, livramento grave de um acidente de carro alguns anos atrás. Ele também dormiu no volante da rodovia dos Bandeirantes. Sabe por que eu estou querendo e convidando você a fazer esse exercício? Sabe como é que a gente prova e vê a bondade de Deus? Quando a gente, no meio da nossa dor atual, lembra disso. E se você consegue se lembrar, seja grato por isso. Seja grato porque se você está aqui, é porque esse Deus é bom. É porque esse Deus cuidou de você, Ele sustentou você, Ele livrou você, Ele curou você, Ele restaurou você. Você quer provar e ver a bondade de Deus? Seja grato. Pratique gratidão por momentos como esse, como um caminho para experimentar. Seja grato por isso e abra um caminho para enxergar o livramento de Deus para essa dor atual. Seja grato por isso que talvez você tinha até se esquecido. Seja grato por isso que talvez você nem se lembrava mais. Seja grato e traga ao seu coração, como diz Jeremias, aquilo que pode te dar esperança. E abra caminho para você se lembrar de um Deus que é bom, que se acampa ao redor de quem confia nele. E mais do que isso, traz livramento. Mas a terceira e última coisa que Davi nos convida, ele diz, prove e veja que o Senhor é bom. Viva a bondade de Deus, não como um conceito, mas como uma experiência.
Você quer provar e ver a bondade de Deus? Viva a bondade de Deus, não como conceito, mas como uma experiência. E eu quero chamar a sua atenção então para o verso 8 desse Salmo 34, que para mim é o centro desse texto. Ele diz: prove e veja. Davi está falando de uma fé que é experimental, que é experiencial. A Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela traz esse versículo 8 assim: procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. A Bíblia, a Mensagem, a versão de Eugene Peterson, traz de uma forma mais clara ainda a tradução do texto original hebraico. Ele diz assim: abram a boca e experimentem. Abram os olhos e vejam como o Eterno é bom. Abençoados são os que correm para Ele. Sabe o que Davi quer me lembrar e te lembrar? Que não basta saber que Deus é bom porque a Bíblia diz. Não basta saber que Deus é bom porque o salmista disse. Não basta saber que Deus é bom porque alguém testemunhou aí do seu lado, porque o pastor está pregando sobre isso. Não. O convite de Davi, ele é pessoal, ele é diário, ele é prático. Prove. Veja. O texto original do hebraico, as palavras originais trazem essa ideia. Sabe aquela coisa que você olha para algo e parece muito bom? Uma coisa é você olhar para um pudim, para uma picanha, para um sorvete, para uma pizza que é feita lá em Guarulhos, naquela pizzaria. Uma coisa é você olhar, né? O almoço está chegando e dizer assim: nossa, isso parece muito bom. Outra coisa é você partir aquela fatia de pudim de leite condensado e jogar a calda e comer. Outra coisa é o camarada botar o espeto da picanha, fatiar e você degustar com ou sem gordura, gosto do freguês, bem ou mal passado, e colocar a picanha na boca e sentir o gosto. Outra coisa, uma coisa é olhar para aquela pizza saborosa. A outra é cortar uma fatia e ver o queijo derretendo. A essa hora é crueldade fazer isso, né? É crueldade. É uma experiência, não é? É disso que Deus está falando. É disso que o salmista está falando. Você começou a ter gente que assim, precisa salivar. É disso que Deus está falando. O que a Bíblia está dizendo é: prove e veja a bondade de Deus. Não como um conceito, mas como uma experiência. Uma coisa é saber que Deus é bom. A outra coisa é experimentar essa bondade. Sabe, fé bíblica não é só informação. Fé bíblica é relacionamento vivido. Sabe, esse é um conceito que todo mundo ouve, canta e fala. Nós cantamos muito sobre ele aqui. Deus é bom o tempo todo, o Senhor é bom, a bondade de Deus. Cantamos isso aqui. Mas a bondade de Deus, ela se torna real quando nós caminhamos com Ele no ordinário da vida. A bondade de Deus se torna real quando a gente caminha com essa bondade no momento da DR no casamento, no momento de um metrô cheio pela manhã, no momento de um trânsito complicado, no momento de sentar e fazer a planilha do orçamento do mês. A bondade de Deus, ela se torna real no momento que o casamento está passando por uma crise. A bondade de Deus se torna real quando seus filhos estão doentes, física, emocional ou espiritualmente. A bondade de Deus se torna real quando você adoece na alma. A bondade de Deus se torna real quando você caminha com o Senhor no ordinário e não no extraordinário da vida. Sabe, nessa manhã, onde é que você precisa parar de apenas ouvir sobre Deus e começar a experimentar a bondade dele na sua vida? Quais são as áreas da sua vida que você precisa experimentar a bondade de Deus, experimentar essa conexão com esse Deus que gera vida? Qual é a área da sua vida nessa manhã que esse conceito de bondade precisa deixar de ser mais do que um conceito? E você precisa começar a experimentar isso. Sabe, a experiência da bondade de Deus transforma o coração ferido numa fonte de esperança.
Eu imagino que quando Davi teve que fugir, você imagina o nível de desespero para ele ter que fugir, para se esconder nos filisteus, o nível de desespero que ele estava. Com certeza não havia nenhuma outra opção. Era dor, era angústia, era medo e era desespero. Mas porque Davi escolheu experimentar a bondade de Deus, o seu desespero foi transformado, o seu coração ferido e desesperado se transformou numa fonte de esperança para nós essa manhã. Se transformou numa fonte de esperança nesse salmo belíssimo que ele escreveu. Sabe por quê? Porque quem prova a bondade de Deus encontra segurança em meio ao medo. Quem prova e vê a bondade de Deus desenvolve gratidão no meio da dor. Quem prova a bondade de Deus constrói relacionamentos saudáveis marcados por fé e por esperança. É por isso que conhecer o caráter de Deus e a bondade de Deus muda não só a gente, mas muda o ambiente à nossa volta. Porque pessoas que experimentam não só conhecem, não só cantam, não só falam. Pessoas que experimentam a bondade de Deus geram ambientes de vida e não de desespero. Geram um ambiente de esperança e não de terror. Geram um ambiente de expectativa de vitória e não de declaração de derrota. Sabe, nesses últimos 21 anos aqui nessa comunidade de fé, eu estava fazendo esse exercício essa semana, pensando enquanto estava preparando essa palavra. Eu estava lembrando de alguns momentos que eu vivi aqui nesses 21 anos, que trouxeram angústia, tristeza, dor. Alguns momentos, questões ministeriais e outras pessoais, que trouxeram uma tristeza muito profunda e forte ao meu coração. E houve alguns momentos, eu me lembro pelo menos 2 ou 3 deles, que a expressão é essa mesmo, uma tristeza mortal tomou conta do meu coração. Mortal. Talvez o fim do ministério, o fim do tempo aqui, ou numa questão de saúde da minha família. Vivi isso com a minha tia, irmã gêmea da minha mãe. E algumas situações em que a tristeza era mortal, a dor era real, a dor era profunda, o medo era real. Mas sabe, me lembrando disso essa semana, e eu comecei por uma situação e fui me lembrando de outras. E foi interessante fazer esse exercício de que, quando eu escolhi conscientemente me lembrar da bondade de Deus, algo começou a mudar dentro de mim. Quando eu fiz uma escolha de conscientemente me lembrar da bondade de Deus e lembrar que Ele era bom, do caráter dEle. E deixa eu dizer para você, em algumas dessas circunstâncias ou situações, a circunstância não mudou de imediato. O escolher me lembrar, provar e ver que o Senhor é bom, não mudou a circunstância de imediato. Mas deixa eu dar um testemunho para você, eu lembro todas elas. Isso mudou o meu coração. O meu coração foi mudado de imediato quando eu fiz essa escolha. A minha forma de encarar, de enfrentar e de lidar com a situação mudou de imediato. A dor foi sendo transformada em ações de gratidão e louvor. E deixa eu dizer, não é porque tudo estava bem, mas é porque eu me lembrei que Deus continuava sendo bom. Não é porque tudo estava bem, mas o meu coração mudou para encarar aquela situação, porque eu me lembrei que Deus continuava sendo bom. Sabe, meu convite para você nessa manhã, em nome de Jesus, talvez é fazer uma lista dos seus medos e temores. Quais são os seus grandes medos e temores hoje? Quais são as suas preocupações? O que te traz insegurança? Te traz medo, te traz angústia? Eu quero convidar você, que talvez tenha 1, 2 ou 3 motivos que tragam isso, a fechar seus olhos nessa manhã e a se lembrar que o Senhor é bom
que o Senhor nesse exato momento está acampado ao seu redor. Ele está com você e tem promessa de livramento para essa circunstância. Eu quero convidar você a orar e se lembrar de que Deus é bom e Ele está te livrando e tem poder para te livrar de todos eles, como fez com Davi. Nessa manhã eu quero, em nome de Jesus, convidar você que está aqui nesse espaço de celebração, você que está no campus online, a transformar essa lembrança triste e angustiante em gratidão e louvor, e dizer: o Senhor é bom, o anjo do Senhor se acampa ao meu redor e me livra porque eu confio nele. Eu vou bendizer ao Senhor em todo o tempo. A bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Eu estou no vale de sombra e de morte, mas eu não vou temer, porque o Senhor é bom e Ele está comigo hoje. Que nessa manhã, ao se lembrar das suas dores, mas também ao se lembrar de que Deus continua a ser bom e a te livrar de todas essas dores, haja no seu coração motivos de gratidão, motivos de louvor. E que você possa, em nome de Jesus, nesse ano, por muitas vezes dizer: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não apenas porque você ouviu, mas porque você provou, viu e experimentou a bondade de Deus na sua vida. Que você possa cantar várias vezes, dizer várias vezes, declarar: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas não só porque você ouviu, mas porque você experimentou e viu. E eu não tenho a menor dúvida de que se você colocar isso em prática, se você experimentar isso, pela graça de Deus, eu e você continuaremos a provar que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, por favor? Quero terminar essa manhã adorando com você. Quero terminar essa manhã declarando a bondade de Deus com você. Mas eu queria que isso fosse mais do que uma canção. Mais do que uma canção que você gosta, que ficou muito conhecida no ano passado e que você cantou por várias vezes. Mas que você cantasse essa canção depois desse exercício, se lembre dos seus medos e temores. Eles estão aí. Por isso que eu comecei dizendo, faz parte da vida real. Medo, angústia, desemprego, tristeza, enfermidade, luto, dor, câncer, depressão, está na vida. Você tem uma escolha: ser tomado e consumido por isso, ou se lembrar do caráter de Deus, se conectar com Ele e ser transformado. Se lembrar que Deus continua sendo bom e permitir que isso mude o seu coração e te mantenha caminhando nesse vale de sombra e de morte, na certeza que se você mantiver o olhar nele, Ele está com você, Ele vai te sustentar até que cheguem as águas tranquilas e os pastos verdejantes, até que chegue o livramento do Senhor, porque o Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, daqueles que reconhecem a sua bondade, e Ele tem livramento para aqueles que o temem. E que isso enche o teu coração de alegria, de louvor, de gratidão. Não porque você é um alienado, não porque você não está sofrendo, não porque você não está com medo, mas por uma única certeza: o Senhor é bom. E você vai experimentar, provar e ver a bondade de Deus no meio da sua dor. Porque Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo é e continuará a ser bom. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pela promessa da Tua palavra. Que a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não porque nós merecemos, não porque somos fortes, não porque sejamos dignos, mas porque isso faz parte do Teu caráter. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Isso para nós é suficiente. Que isso nos mantenha de pé, que isso nos mantenha firmes. Em nome de Jesus.